Estamos de volta com mais notícia do Tricolor, hein? Fluminense que está monitorando aí um volante para compor o elenco do Fluminense, para chegar para ajudar, já que saiu o Bernal, precisamos de uma reposição, né? E uma opção de baixo custo. Nós vamos falar quem é esse jogador, vamos falar das qualidades dele, se ele chega para ser titular, reserva no Fluminense. Vamos trazer muita informação nesse vídeo. Um jogador que está de saída do México, que pode estar chegando no Fluminense agora nessa janela. Então vamos falar disso, vamos falar de muito mais assunto, não é não, Fernandão? É isso aí, né? E, pô, Flusão, hein? Voltou ao Maraca, se reapresentou ali e goleou o Nova Iguaçu. Eu não vou me emocionar, não, torcedor. Era o Nova Iguaçu, depois do estadual, os caras acabam desmontando o time, não era o time mais forte do mundo. Agora, algumas coisas ali eu gostei de ver, hein? Primeiro, a fome do time. Você pode ver titular, reserva, todo mundo querendo fazer gol, querendo ir pra cima para mostrar serviço para o Zubeldia. E o menino Juan Salles. A gente fala, Rodrigão, olha para Xerém, Zubeldia, olha para Xerém. Deu oportunidade para o moleque, a torcida já se ligou que temos mais uma joia. Eu não sei se ele vai ser o cara para resolver ali a posição. É um menino de 18 anos, torcedor tricolor, com potencial pra caramba. Esse cara aí pode dar muita alegria pra gente. Não sei se já agora, mas que bom que o Zubeldia tá abrindo os olhos ali e colocando a molecada ali para pelo menos observar, né? Principalmente os jogadores de zaga, né, cara? De zaga não, principalmente os jogadores de ataque, né, cara? Nós vimos os zagueiros também indo bem. Eu vi o Milan fazendo uma boa partida, o Riquelme próprio Felipe deu James. passe, hein? Riquelme Felipe pro John Kennedy, hein? A gente pede, hein? Isso que eu ia falar. Ó, vimos vários jogadores da base, né? Vimos Riquelme, o Wesley Natan, Wagner, o Salles. Vimos vários jogadores aí. E, olha, ninguém quer perder a vaga no ataque, cara. John Kennedy entrou, o Germancano entrou fazendo gol também. Chegou o Hulk e falou assim, meu irmão, se ele for titular, eu não saio. Todo mundo parecia que estava com essa mentalidade. Isso é muito bom para o Fluminense, bom para o Zubeldia, que vai ter um trabalho agora. Domingo a gente joga contra o Bahia, né? Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver quem ele vai testar, se vai testar mais alguém. Tomara que ele teste o Juan Salles mais alguma vez. Quero ver mais dele, porque a torcida vai pedir agora, né? Viu que ele tem técnica, viu que ele tem intensidade de jogo, e o próprio Martinelli falou muito bem dele. Eu acho que vão pedir bastante para ver ele agora, né? Ah, não, com certeza, né? Você vê que é o Fluminense ali mostrando uma nova face aí. A gente espera, né? Esses jogos, sim, principalmente esses amistosos aí preparatórios, são para justamente a gente ver quais são os moleques que sentem o peso, que não sentem, né? Você citou vários aí, e eu acho que isso aí só melhora, porque aumenta a competitividade. Muito importante. Cara, do gol do Germancano, John Kennedy bateu palma antes. Você vê como é que é. Você vê que quem sabe nunca esquece, né, Rodrigão? O Germancano estava mais enferrujado ali. A gente torce que ele volte ali a fazer os golzinhos dele, porque ele é um cara ali que merece muito esse carinho da torcida e que ajudou muito e ajuda muito o Fluminense. Esqueci de citar o nome dele, mas o Fidelis também entrou e entrou jogando bem. E é um cara que eu queria, cara. Eu preciso ver o Fidelis jogar mais. Eu não quero mais ver Samuel Xavier. Me desculpe. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Fluminense. Mas é uma nova fase. Cara, precisamos valorizar mais os moleques da base, né? E nós falamos aí principalmente desse volante, que foi um destaque. É um jogador que estreou, né? Que tá chegando para uma posição que o Fluminense está em carência agora. Nós só temos o Otávio, saiu o Bernal. O Fluminense já monitorou outros jogadores. Nós falamos do Santiago Souza, que estava ali no monitoramento dos scouts do Fluminense. E agora mais um jogador, né, cara? O Rodrigo Dourado, que estava no América do México, que está de saída, já que o Jardine, o treinador brasileiro, que até já treinou a seleção brasileira de base, saiu de lá e ele também está de saída do México. E, ó, portas abertas no Fluminense para ele, porque é um volante bom, de experiência e pode reforçar muito bem esse elenco. Cara, um cara com a característica que a gente não tem, né? Porque se o Bernal saiu, que era aquele camisa 5 mais alto, mais marcador, o nosso camisa 5 de mais marcação agora é o Otávio, rapaziada. E não dá pra confiar, né? Você vê que até nesse amistoso aí, cadê o Otávio? O Otávio fez jogo treino de manhã, justamente pra torcida nem ficar bolada ali, né? E não ter problema. Então o Fluminense tá vendo que precisa de um jogador para essa lacuna aí no elenco. O Gonçalves foi muito bem, mas é um menino de 18 anos, não dá para confiar nele nesses grandes jogos. É até uma maldade com o moleque de 18 anos falar, entra lá e resolve. E agora veio o nome do Dourado, cara. O Dourado é um jogador que veio do Internacional ali na base, tinha um potencial absurdo, pegou seleção de base, seleção olímpica, um cara ali de renome, foi para o México, tem jogado no América do México, mas agora que o Jardine saiu, pode ser mais um brasileiro a estar saindo ali, juntamente com o Lima, que já retornou para o Flu. Acho que é uma boa. É um cara mais alto, é um cara de mais marcação, consegue ter uma saída de bola boa, mas é um cara de mais pegada. É um cara que às vezes o Fluminense reclama ali, a torcida tricolor reclama que a gente tem uns volantes meio arame liso. Rodrigo Dourado chega junto, parceiro. Exatamente, ele é um jogador de 32 anos de idade, mas que ainda entrega muita intensidade e ele está sempre bem fisicamente. Dos 17 jogos do América do México,
foi titular em 14. É um jogador que tem um alto índice de recuperação de bola por jogo. No América do México, ele é o cara que mais recuperava a bola. Como o Fernandão falou aí, é um cara alto, um cara que ganha muita bola no alto. E isso é importante pro Fluminense também, defensivamente e ofensivamente. Afinal, ó, estamos tomando gol de bola parada o tempo inteiro aí, bola aérea, jogou na área, a gente toma o gol. Então é um jogador que pode ser um jogador para elenco, pode ser que brigue para ser titular também, a gente não sabe. Como é um jogador que complementa as características do Martinelli, pode ser que ele até ganhe a vaga do Hércules, né? É, cara, é um jogador que pode ali duplar muito bem com o Martinelli. Você quer ver? Torcedor tricolor, pra vocês terem uma ideia. O Dourado jogou 22 jogos nessa temporada até o momento, o Martinelli jogou 24. Analisando os números defensivos, o Dourado tem o dobro de bolas aéreas vencidas, tem mais interceptações e mais desarmes. Conforme a gente está falando aqui, é um cara mais cincão ali, mais para desarme. E ele poderia potencializar o Martinelli nesse sentido, porque o Martinelli é um jogador que já tem 3 assistências na temporada, mas por muitas vezes a gente acaba tendo que ver ele muito recuado. Então ele é um cara que pode ajudar no meio-campo, dar essa sustentação maior até do que o Hércules, que é um jogador ali mais velocista, mais pulmão. E, cara, e a gente ainda tem o Lúcio, então, assim, seria um cara para a gente poder ter ali como um cincão garantidor ali para a gente não sofrer. E eu vou te falar uma coisa, cara. Tu até falou aí da idade do Juan Salles. Eu tenho um questionamento em relação a isso, porque vamos supor que agora, se realmente está rolando o monitoramento do Rodrigo Dourado e do Santiago Sousa. O Santiago Sousa custa mais de 10 milhões. A gente até falou no nosso vídeo aqui que é a opção mais difícil do Fluminense realmente ir atrás. O Rodrigo Dourado já é uma opção muito mais barata. O valor de mercado dele está entre 2 milhões e meio de dólares. E ele pode sair até por menos do que isso, acredito. Até por ter uma idade já mais avançada, já passou dos 30 anos. E nós temos uma opção da base, cara. Você acha que se o Rodrigo Dourado vier com um preço acessível para o Fluminense, eu acho que vale a pena um jogador experiente para compor elenco. Mas eu preferiria, mesmo que o Juan Salles tenha 18 anos, eu preferia ver mais dele. Eu sou sempre a favor de usar mais jogador da base. Sempre a favor de usar mais jogador da base do que você ir no mercado. E vamos supor, cara, eu acredito que não. Eu já vi o Rodrigo Dourado jogar no Internacional, lá no México eu não estava acompanhando, não sei como ele está realmente agora. A gente só tem acesso aos números. Mas imagina se é mais um Otávio. Imagina. É. O Rodrigo Dourado teve uma lesão grave, né? E já tem algumas temporadas, mas retornou, conforme você falou, tem sido titular. Por que que eu acho que vale a aposta desde que o salário não seja absurdo, desde que o Fluminense não gaste um valor absurdo? Porque a bola aérea defensiva continua sendo um pavor. O gol do Nova Iguaçu, a gente toma numa bola aérea defensiva. Você tem um cara ali mais alto, porque o próprio Juan Salles é um moleque mais baixo, é um menino, 18 anos, pode crescer ainda, né, torcedor tricolor? 18 anos está em fase de crescimento. O Dourado já é um jogador consolidado. Agora, não pode cair, conforme você falou, no encanto de pagar como pagou perto de 1 milhão para o Otávio, dizem que o Otávio ganha 800 mil, que é um valor absurdo, pagar contratos longos aí, falar, não, Rodrigo, há 5 anos, não. Tem que ser uma coisa pé no chão, um cara que pode, inclusive, ensinar para esses moleques. Porque se o Fluminense segura a onda ali, aguenta firme, e o Juan Salles começa a jogar titular ali com 20 anos, como o André demorou um pouco mais, como o Martinelli também foi titular, depois virou reserva, depois voltou a ser titular, eu acho que dá uma tranquilidade, inclusive serve como experiência, um cara ali com rodagem internacional, com passagem por seleção de base, para poder chegar para o moleque e falar, pô, moleque, ó, faz assim, faz assado, não vai de primeira, aquelas coisas ali, entendeu? De jogador que está mais calejado, como o Thiago Silva. O Thiago Silva é um cara também que vai chegar e a gente tem que colocar nessa equação, porque o Thiago Silva é um treinador dentro de campo, Rodrigão. Então o Thiago Silva é um cara que, se ele virar pro moleque de Xerém, falar, moleque de Xerém, bota a chuteira preta em verde e rosa, moleque de Xerém, bota a chuteira que ele tá falando. Se ele falar, ó, bate na bola desse jeito assim, corre desse jeito assim, é para escutar. E eu acho que é importante ter jogadores assim. Claro que sem contrato absurdo, sem contrato de muitos anos, até porque, conforme você falou, eu não acompanho o Campeonato Mexicano. Eu consigo olhar os números e vejo que está em bom nível. Mas será que está nesse nível todo? Isso aí não, só o scout do Flusão que deve estar acompanhando. Já é a segunda vez esse mês que os setoristas, os jornalistas, as páginas do Fluminense na internet comentam sobre o interesse do Fluminense no Rodrigo Dourado, e o Galo também já iniciou as negociações, inclusive, com ele, né? Então, se o Fluminense quiser mesmo contar com esse jogador, se achar que vale reforçar nosso elenco, eu acho que vale sim, a gente precisa de reforço. Subindo alguém da base ou fazendo alguma contratação pontual, eu acho que é importante que a gente tenha mais um volante nesse elenco para não depender apenas do Otávio, se tiver que acontecer.
sair algum volante nosso do jogo, ou se machucar, ou ficar suspenso. Então eu acho muito importante que chegue esse volante. Se for o Rodrigo Dourado, vai ter que correr, Fluminense, vai ter que trabalhar, já vai atrás, já oferece um projeto melhor. Eu acho que não é muito difícil convencer os jogadores que o projeto do Fluminense é muito melhor do que o do Galo, então tem que ir atrás. Se for para usar o Juan Salles, já usa no próximo jogo também. Queria aproveitar esse vídeo, Fernando, para a gente falar uma coisa. A gente está falando aqui de algumas mudanças no time, alguns testes que o Zubeldia fez, mas eu acho que a gente precisa falar dos principais decisões que ele tem que tomar e jogadores que tem que perder espaço, jogadores que tem que ganhar. A gente nem combinou isso aqui, mas eu vou falar rapidinho, já estamos com 10 minutos de vídeo. Cara, o Freitas tem que perder espaço e o Serra tem que perder espaço. Nós vimos o Riquelme entrar bem, nós vimos o Milan entrar bem, nós vimos o Gêmeos entrar bem. Contra o Bahia, para mim, a principal coisa é fazer mais teste para ver. Eu acho que o Thiago Silva já joga contra o Bahia, não joga? Tomara. Não, não sei ainda se ele vai ter condições, mas tomara. Agora, concordo contigo do Freitas. O Freitas foi o último a sair. O Fábio saiu antes do Freitas do jogo e o Milan, em poucos minutos, colocou bola na trave e mostrou coisas que o Freitas não é capaz de fazer. Não é possível que o Zubeldia vai ser cabeça dura de, pô, olhar, porque uma coisa assim, a gente não viu o Milan e não sabia como é que o Milan jogava. Agora a gente já viu o Milan contra o Cruzeiro, jogo grande, a gente já viu o Milan nesse amistoso colocando bola na trave de cabeça. Não é possível que o Zubeldia vai continuar inventando Freitas de titular o tempo todo. Pô, acho que nisso aí você tem total razão. Espero que o Thiago Silva jogue domingo, mas se não jogar, daqui a 7 dias já volta o Brasileirão, hein? Então, assim, acabou a moleza. Daqui a uma semaninha já tem Fluminense e Bragantino no Maraca. E se o Fluminense quiser se reforçar, tem que se reforçar logo para esses caras todos estarem no bicho, para esses caras todos poderem estar à disposição. Que rapaziada, acabou a folga, agora voltou e só para em dezembro. Então, assim, tem que estar com o elenco, tem que estar entrosado, tem que estar querendo, porque só tem jogo grande, é decisão atrás de decisão. É isso aí. Vou fazer uma última perguntinha. Eu quero que a rapaziada comente aqui a resposta nos comentários. No ataque, a gente fez, até no último vídeo fez aí perguntando sobre como seria o ataque do Fluminense. Eu até falei que poderíamos ver o Zubeldia mantendo o 4-3-3 e colocou o Savarino na direita, tirou o John Kennedy do time titular e botou o Hulk. Cara, alguém vai sair desse time. Vai ser o Lúcio, ou vai ser o Savarino, ou vai ser o John Kennedy, ou vai ser o Canóbio. Alguém vai sair. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Quem é que sai desse time? Quem é que vai ser o titular do Fluminense? O ataque titular do Fluminense? Deixa aí embaixo. Deixa o like pra gente. Clica no botão hypar também, que é muito importante. Ajuda a gente muito aqui no canal. E ó, se inscreve, que aqui você vai ver notícia do Fluminense todo dia. Valeu? Um abraço.